Você sabia que as ações que uma pessoa realiza apenas 30 minutos após uma refeição podem influenciar de forma sutil, mas decisiva, a duração da sua vida? Ao longo dos anos, a atenção das pessoas muitas vezes se concentra na composição de sua dieta: menos açúcar, mais fibras, porções moderadas. No entanto, é muito menos discutido como nossos hábitos pós-refeição têm um impacto tão significativo na longevidade quanto a própria escolha dos alimentos. Este intervalo de meia hora após a refeição representa uma janela de tempo crucial. Se, sem saber, uma pessoa comete um dos 5 erros comuns neste período, ela corre o risco de sobrecarregar seu sistema digestivo, atividade cardiovascular e saúde geral. A seguir, detalharemos 5 ações a serem evitadas nos 30 minutos após comer, se o objetivo é envelhecer com clareza mental, força física e energia. Não se trata de prescrições radicais ou manipulações médicas complexas. São apenas ajustes simples, projetados para ajudar o corpo a desempenhar suas funções naturais, assimilar nutrientes, manter o equilíbrio e se recuperar. Cada uma dessas mudanças mínimas, por vezes quase imperceptíveis, tem o potencial de proteger órgãos internos, otimizar processos metabólicos e até reduzir a probabilidade de desenvolver doenças crônicas a longo prazo. Talvez este conhecimento sobre o que não fazer após as refeições se torne o conselho mais valioso para prolongar a vida que você já ouviu. E mesmo uma única mudança, implementada hoje, é capaz de adicionar anos ao seu caminho de vida. Erro número 1: deitar-se imediatamente após comer. Esta é uma das falhas mais comuns, especialmente característica de pessoas mais velhas. À primeira vista, pode parecer inofensivo. O que poderia ser mais natural do que descansar um pouco após um almoço ou jantar farto? No entanto, quando uma pessoa se deita ou se recosta nos primeiros 30 minutos após a ingestão de alimentos, ela não está promovendo o relaxamento do corpo, mas, ao contrário, dificultando seu trabalho. A questão é que o processo de digestão depende em grande parte da gravidade. O alimento se move sequencialmente para baixo, pelo esôfago, até o estômago e depois para o intestino. Se a pessoa se deita muito cedo, esse fluxo descendente natural é interrompido. Com a idade, os músculos responsáveis pelo movimento do alimento, em particular o esfíncter esofágico inferior, podem enfraquecer. Na posição deitada, torna-se significativamente mais fácil para o ácido estomacal retornar ao esôfago, o que causa a sensação de azia. Se você já sentiu uma queimação no peito ou na garganta após uma soneca diurna ou um lanche noturno tardio, sabe o quão desagradável e até potencialmente perigoso isso pode ser. Com o tempo, o refluxo ácido crônico pode levar não apenas ao desconforto. Ele gradualmente corrói o revestimento do esôfago, provocando processos inflamatórios e aumentando o risco de problemas mais sérios no futuro. Mas isso não é tudo. Quando a digestão é interrompida, o corpo precisa fazer um esforço significativamente maior para a absorção completa dos nutrientes. Com a má absorção, os níveis de energia inevitavelmente sofrem, a imunidade diminui e até a saúde cerebral piora. Lembro-me da história de Frank, um ex-caminhoneiro de 70 anos. Diariamente, após o almoço, ele se sentava na poltrona, afirmando que isso ajudava suas costas e lhe dava o descanso necessário. No entanto, ele reclamava constantemente de irritação na garganta e fadiga crônica. Quando ele começou a simplesmente permanecer na posição vertical por pelo menos 30 minutos após as refeições, a situação mudou drasticamente. A queimação desapareceu, a energia retornou e seu corpo parou de lutar contra si mesmo. Ele finalmente recebeu o apoio necessário. Isso não significa que você deva abrir mão completamente do descanso. Você pode ler, relaxar ou conversar, mas mantendo-se sentado. Permita que a gravidade ajude o estômago a fazer seu trabalho. Se o desejo de deitar-se surgir, é recomendável esperar pelo menos 30 minutos, ou melhor, 1 hora inteira. Dê ao corpo tempo suficiente para iniciar o processo digestivo antes de mudar sua posição.
Este simples hábito pode parecer um detalhe insignificante, mas com o tempo, ele determina a diferença entre a destruição silenciosa e a recuperação lenta. Manter a digestão não é apenas uma questão do que comemos, mas também de como apoiamos nosso corpo após as refeições. Quanto mais velhos ficamos, mais devemos respeitar esses sistemas invisíveis, mas incansavelmente trabalhando dentro de nós, que continuam a operar em prol de nossa saúde. Erro número 2. Caminhada intensa ou qualquer atividade física imediatamente após comer. Existe uma crença antiga de que uma caminhada logo após a refeição ajuda a melhorar a digestão. E, de fato, um movimento leve pode aumentar o fluxo sanguíneo e diminuir a sensação de letargia. No entanto, é muito fácil cruzar uma linha tênue aqui, especialmente se a idade já passou dos 60 anos e o corpo não se recupera na mesma velocidade de antes. Caminhada rápida ou qualquer atividade física intensa imediatamente após comer pode não apenas não ajudar, mas também prejudicar o processo digestivo. A razão é a seguinte: após a refeição, o corpo entra no chamado estado parasimpático, frequentemente chamado de modo descanso e digestão. O fluxo sanguíneo neste momento é redirecionado para o estômago e intestinos, a fim de promover a quebra e absorção de nutrientes. Mas se a pessoa começa a se mover muito rapidamente, especialmente de forma intensa, por exemplo, caminhada rápida, subir escadas, corrida leve, o corpo precisa redirecionar o sangue do sistema digestivo para os músculos novamente. Em outras palavras, o estômago e os membros começam a competir pelos mesmos recursos vitais. Esse cabo de guerra afeta negativamente ambos os processos. A digestão desacelera, o que pode se manifestar como inchaço, cólicas e sensação de peso no abdômen. Simultaneamente, os músculos trabalham menos eficientemente, pois o sistema de fornecimento de combustível é interrompido no meio do processo. Com a idade, esse problema se torna ainda mais relevante, pois o sistema vascular perde sua elasticidade, o coração funciona com maior carga e a resposta à insulina, como o corpo regula o açúcar no sangue após as refeições, torna-se menos estável. Esses são aspectos sobre os quais não pensamos até que comecem a causar desconforto perceptível. As decisões tomadas após as refeições tendem a se acumular ao longo do tempo. Lembro-me do caso de uma mulher chamada Carol. Ela tinha 68 anos e se orgulhava de permanecer ativa. Todas as noites, após o jantar, ela saía para uma caminhada rápida, acreditando sinceramente que isso a ajudava a manter a boa forma física. No entanto, logo ela começou a notar que, em vez de vigor, sentia cada vez mais cansaço. Tonturas e desconforto abdominal apareciam, e ela não conseguia entender a causa de sua piora. Quando ela começou a esperar 45 minutos antes de caminhar, tudo mudou. O nível de energia estabilizou, a digestão melhorou e a sensação de exaustão desapareceu completamente. Não foi um sacrifício, mas sim um alívio. Isso não significa que você precise ficar imóvel como uma estátua após cada refeição. Uma pequena atividade, como arrumar a louça, balançar levemente ao som da música ou uma caminhada lenta pela casa, é perfeitamente aceitável. O principal aqui é a fluidez e a moderação dos movimentos. Mova-se em harmonia com o estado interno do corpo. Trabalhe junto com o sistema digestivo, não contra ele. Se tiver dúvidas, apenas ouça suas sensações. Você sente que o estômago ainda está cheio? Sua respiração está calma? O coração está batendo mais rápido que o normal? Sente tensão ou peso? Se o corpo está enviando sinais de que ainda está pesado, pode ser um pedido. Dê-me mais um pouco de tempo. Apenas esperando 30 minutos, você pode influenciar significativamente como o corpo absorve nutrientes, regula o açúcar e acumula energia. Longevidade não é apenas uma questão de aumentar a atividade física, é mover-se no tempo certo e no ritmo certo. Após comer, o corpo precisa de espaço para fazer seu importante trabalho.
Quando você respeita esse processo, não está desacelerando, mas sim avançando com sabedoria. Erro número 3. Beber grandes quantidades de água gelada imediatamente após comer. Este é um hábito que muitos de nós aprendemos na infância: terminar a refeição e imediatamente pegar um copo alto de água gelada. Parece refrescante, especialmente em clima quente. No entanto, muitos não percebem que beber grandes quantidades de água gelada logo após a refeição pode perturbar sutilmente o processo digestivo. Com o tempo, isso tem um impacto negativo nos níveis de energia, imunidade e até na saúde do coração. Quando uma pessoa bebe água gelada, seu corpo experimenta uma queda brusca na temperatura interna. O estômago, já ocupado processando os alimentos, é forçado a compensar essa súbita diminuição de temperatura. Os vasos no trato digestivo se contraem e a atividade enzimática diminui. As gorduras nos alimentos, especialmente as de origem animal, começam a endurecer em temperaturas mais baixas, o que dificulta significativamente sua quebra e absorção. Isso significa que o corpo precisa trabalhar mais e com mais intensidade para extrair os nutrientes necessários. Para um jovem com um metabolismo forte, isso pode não parecer algo sério. Mas para idosos com 60 a 70 anos ou mais, o sistema digestivo se torna mais sensível com o tempo. Ele já não lida com as tarefas tão rapidamente ou eficientemente como antes. Quando a água gelada interfere nesse processo, isso leva a um esvaziamento gástrico mais lento, inchaço abdominal aumentado e perda de nutrientes valiosos. Com o tempo, isso também pode prejudicar a capacidade do intestino de manter uma microbiota saudável, um dos pilares mais importantes do sistema imunológico na velhice. Lembro-me de Sam, um ex-siderúrgico de 70 anos, que mantinha uma garrafa térmica com água gelada na mesa em todas as refeições. Ele acreditava que isso o ajudava a manter-se hidratado, mas frequentemente sentia peso no estômago, ocasionalmente tinha cólicas e se cansava rapidamente durante o dia. Quando ele mudou para água morna ou em temperatura ambiente durante as refeições, tudo mudou. A digestão melhorou, ele sentiu leveza e a energia retornou. Não foi um sacrifício, foi um alívio. É importante entender, a água em si não é o problema. Pelo contrário, a hidratação adequada após a refeição é de suma importância. Ela contribui ativamente para o transporte de nutrientes pelo corpo e facilita o movimento do bolo alimentar pelo intestino. O problema não está na água em si, mas em sua temperatura e quantidade. A água gelada, bebida imediatamente após a refeição, cria uma tensão excessiva no sistema, que neste momento precisa de fluidez e harmonia. E se for consumida em grandes volumes, especialmente com o estômago cheio, isso impõe uma carga adicional ao sistema digestivo que já está trabalhando ativamente. O que é preferível, então? Recomenda-se beber lentamente, dando preferência à água em temperatura ambiente ou bebidas quentes. Chás de ervas, como camomila, gengibre ou hortelã, são especialmente benéficos para o corpo após as refeições. Eles ajudam a relaxar o trato gastrointestinal e a reduzir a formação de gases e o inchaço. Mesmo alguns goles de água morna com limão podem fazer maravilhas, iniciando suavemente o processo de digestão dos alimentos. Mudanças tão insignificantes raramente viram manchetes, mas ao longo de semanas e meses, elas formam um sistema interno mais equilibrado e eficiente. Este sistema lida melhor com processos inflamatórios, absorção de vitaminas e também mantém o funcionamento ideal do coração e do cérebro. É importante lembrar, a forma como tratamos nossa digestão é um reflexo de como tratamos nosso próprio corpo. Se o apressamos, sobrecarregamos ou ignoramos seus sinais, inevitavelmente pagamos por isso. Mas se o apoiamos, protegemos e fornecemos tudo o que é necessário, ele nos agradece não apenas com uma digestão melhorada, mas também com uma qualidade de vida significativamente maior. Erro número 4. Tomar banho ou ducha imediatamente após comer. Para muitas pessoas, especialmente na idade adulta,
Um banho quente após a refeição parece um momento de verdadeiro conforto, uma forma de relaxar o corpo, aliviar dores nas articulações ou se preparar para o resto do dia. No entanto, a maioria não percebe que, se tomar banho ou ducha muito cedo após comer, isso pode prejudicar sutilmente a capacidade do corpo de digerir completamente os alimentos e absorver os nutrientes, tão necessários para manter a força e a saúde. Veja o que acontece internamente. Após a refeição, o sistema digestivo se torna o centro de comando. O sangue é ativamente direcionado para o estômago, fígado, pâncreas e intestinos para apoiar o complexo processo de quebra de alimentos, absorção de nutrientes e processamento de glicose. Mas, assim que a pessoa se submerge em água morna ou quente, a pele começa a exigir ativamente um fluxo sanguíneo aumentado. O corpo, buscando regular a temperatura corporal, redireciona a circulação sanguínea para a superfície da pele. Isso significa que, no exato momento em que o corpo mais precisa de sangue para uma digestão eficiente, seu volume no sistema digestivo diminui. Essa redistribuição de sangue pode parecer insignificante, mas para idosos, cujo sistema circulatório já não possui a mesma flexibilidade e eficiência, isso pode causar consequências negativas imperceptíveis, mas perceptíveis. Entre elas estão indigestão, náuseas, fadiga súbita. Com o tempo, o estresse repetido nos órgãos digestivos reduz a absorção de nutrientes e cria uma tensão adicional no sistema cardiovascular. Esses são problemas que muitos não associam ao hábito de tomar banho após as refeições. Mas assim que começam a entender a conexão, as mudanças no bem-estar são surpreendentes. Lembro-me de uma conversa com Ellen, uma ex-professora de 76 anos, que tinha o hábito estabelecido de tomar banho imediatamente após o jantar. Ela acreditava, sinceramente, que isso a ajudava a dormir melhor, mas frequentemente acordava à noite com desconforto, azia e inchaço. Quando seu médico a aconselhou a esperar 30 a 45 minutos após a refeição, antes de tomar banho, a situação mudou drasticamente. Ela sentiu uma melhora significativa. O sono de Helen tornou-se mais profundo e tranquilo. A digestão se normalizou e ela se sentiu muito mais confortável em seu próprio corpo. Isso não significa que você deva abrir mão completamente de tomar banho após as refeições. A questão é escolher o momento certo. Dê ao seu corpo esses 30 minutos para que seus sistemas internos possam se concentrar no principal. Digerir os alimentos antes de redirecionar recursos para outras tarefas. Na verdade, mesmo uma pequena pausa ajuda o corpo a manter o equilíbrio e evitar confusão quando diferentes sistemas são ativados simultaneamente. Se você gosta de relaxar após as refeições, escolha atividades que não desviem o sangue do centro do corpo. Apenas sente-se perto da janela, ouça música calma, leia algo relaxante. Essas ações trazem conforto e paz, sem interferir na cura interna que ocorre no corpo neste momento. Um banho ou ducha quente pode continuar fazendo parte da sua rotina, mas que seja uma recompensa e não uma reação automática. Permita que o corpo digira os alimentos e só então inicie os procedimentos de higiene. Isso é uma demonstração de paciência, um pequeno ato de respeito, mais uma forma de cuidar dos sistemas que incansavelmente cuidam de você. Erro número 5. Resolver problemas ou submeter-se ao estresse imediatamente após comer. Frequentemente negligenciamos o que acontece em nossa mente nos primeiros 30 minutos após uma refeição. A pessoa comeu, sente-se saciada, talvez um pouco letárgica e sem pensar. Pega o telefone, lê um e-mail preocupante, começa a revisar contas ou inicia uma conversa séria com entes queridos. Mas o que parece uma parte comum da vida cotidiana pode, na verdade, ter um poderoso impacto negativo na capacidade do corpo de descansar, se recuperar e se proteger com a idade. O fato é que a digestão não é apenas um processo fisiológico. Ela está intimamente ligada ao sistema nervoso. Após a refeição, o corpo deve estar no modo parasimpático,
um estado de descanso e digestão. Mas assim que a pessoa adiciona estresse, seja ansiedade financeira, conflito familiar ou até mesmo uma palavra cruzada que acelera o coração, o corpo imediatamente ativa o modo luta ou fuga. Esse estresse desencadeia a liberação de cortisol e adrenalina. Esses hormônios fazem exatamente o que são projetados para fazer. Eles suspendem a digestão para economizar energia para a sobrevivência. O resultado: metabolismo lento, aumento de gases e inchaço e picos nos níveis de açúcar no sangue. Com o tempo, se o estresse se repete após cada refeição, as consequências negativas se acumulam. O pâncreas fica sobrecarregado, o estômago deixa de absorver nutrientes eficientemente, a imunidade enfraquece, porque o corpo é forçado a lidar com os alimentos em meio a turbulências emocionais. Lembro-me da história de um homem chamado Thomas. Ele tinha 80 anos. Tinha o hábito de organizar a correspondência diretamente durante o almoço. Contas, avisos médicos, cartas jurídicas tornaram-se parte integrante de sua rotina diária. Ele acreditava que isso o ajudava a ser produtivo, mas logo começou a notar que se sentia pior após as refeições. O nível de energia caía e havia um desconforto constante no estômago. Os médicos não conseguiam encontrar uma causa clara para seus males. Mas, quando Thomas começou a comer sem distrações e se deu 30 minutos após a refeição, antes de abrir a correspondência ou fazer chamadas importantes, a situação mudou radicalmente. Ele não só passou a digerir melhor os alimentos, mas também a viver com muito mais tranquilidade. Seu estado emocional após a refeição não afeta apenas o humor, ele afeta diretamente a saúde. Sim, resolver tarefas, discutir questões importantes, responder a desafios. Isso é uma parte normal da vida, mas o tempo importa. Dê a si mesmo pelo menos 30 minutos, durante os quais sua única tarefa é respirar, digerir e simplesmente estar no momento. O mundo pode esperar, sua saúde não. Em vez de estimulação, suavidade em vez de decisões, presença em vez de conflitos, silêncio. Este espaço ajuda não apenas a digestão, mas serve ao coração, ao cérebro e à paz de espírito. A longo prazo, essa paz interior se torna uma das ferramentas mais poderosas para manter a saúde. As decisões que você toma após as refeições não precisam ser perfeitas, elas apenas precisam ser conscientes. É nesses minutos de silêncio, nessas pequenas decisões diárias, que reside a resposta para a pergunta: por quanto tempo e com que qualidade você viverá? Pensamentos finais. Para finalizar, gostaria de lembrar algo simples, mas extremamente importante. Pequenas ações, realizadas após cada refeição, não afetam apenas seu bem-estar imediato, elas moldam ativamente sua saúde futura. O que do que foi dito mais lhe marcou? Quais desses 5 hábitos você, talvez, ignorava, sem sequer perceber o potencial dano que causavam? Todos nós almejamos viver mais, mas ainda mais desejamos viver melhor, com uma mente clara, um corpo forte e paz interior. E a verdade é que para isso não são necessárias dietas especiais ou suplementos caros. Às vezes, tudo começa com decisões simples. Não deitar imediatamente, não se lançar em atividades intensas, não sobrecarregar o corpo com o desnecessário. É fácil dizer, eu sempre fiz assim. Mas a força da consciência reside em dar a chance de tentar de outra forma, mais suave, mais inteligente. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolha um hábito. Experimente-o após a próxima refeição. Dê ao seu corpo esse tempo, esse espaço, esse suspiro de alívio que ele tanto pede. Se você sentir que ficou mais fácil, continue, porque a cada escolha silenciosa com a qual você apoia a digestão, a circulação, o equilíbrio hormonal, você simultaneamente fortalece o cérebro, aumenta a energia, melhora o sono e prolonga a longevidade. É como se você dissesse ao seu corpo: eu ainda cuido de você. E esse simples ato de autorrespeito se acumula de forma imperceptível, mas perceptível.
Você viveu uma vida longa. Você viu várias tendências virem e irem. Mas a verdadeira sabedoria consiste em perceber o que realmente funciona e acreditar. Ações simples e regulares nos trazem mais anos, mais energia e mais paz.